Nós aqui vamos trazer a primeira pergunta, que é do Fernando José de Souza. Ele mora no estado de Santa Catarina. Então ele pergunta assim, irmão Alain, qual a relação entre a oração e a vigilância? Por que Jesus orientou essas duas ações? Sim, importantíssimo sua questão, a religião do terceiro milênio. Fernando, muito obrigado. São duas ações muito importantes, igualmente importantes para a nossa sintonia, o fortalecimento da nossa conexão com o Pai Celestial. Porque a primeira, ela nos remete a essa sintonia por meio da elevação dos nossos sentimentos, da elevação das nossas palavras, das nossas vibrações, nesse momento de um compartilhar muito grande de aprendizados, de vibrações elevadas da criatura com o seu Criador. Então, esse primeiro ponto é a oração, que nós aprendemos na religião do terceiro milênio como ser o primeiro ato da política de Deus. E o segundo ato da política de Deus, justamente a vigilância. Nós colocarmos em prática, então, esses ensinamentos, sustentando essa sintonia espiritual que nós conquistamos por intermédio da prece e até ampliando, porque pela vigilância, pelo trabalho, pelas boas obras, pelo nosso empenho no bem, a gente tem condição de sustentar a vibração de conexão espiritual com Deus e ampliar ainda mais. Por isso que o irmão Paiva Neto, no blog paivaneto.com, tem um pensamento, uma reflexão que nos ensina o seguinte, abre aspas, Jesus aconselhou aos seus apóstolos e discípulos orar e vigiar, isto é, trabalhar e fazer prece, fechar aspas. E já indo para a resposta aqui da sua segunda pergunta, Jesus orientou por diversas vezes em seu Santo Evangelho, em seu Apocalipse Redentor e das mais diversas formas a questão e a importância da oração e da vigilância. Duas mais evidentes a gente vai destacar do Santo Evangelho dele, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 33 e segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde o educador celeste afirma aos discípulos e, portanto, a todos nós, abre aspas, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, fechar aspas. E nesse momento, numa das vezes que Jesus afirmou isso, foi no horto do Getsemane, quando ele orava às vésperas de ser preso e crucificado, e ele não queria que aquela tormenta tomasse conta do coração dos seus discípulos, dos seus seguidores. Então, para que houvesse aquela proteção espiritual, para que eles não fossem tão abalados pelas tormentas que estariam enfrentando naquele momento derradeiro, a preocupação de Jesus, para que eles fossem envolvidos pela vibração da oração e vigilância e não fossem atingidos pelo mal. E da mesma forma o Divino Mestre tem essa preocupação com a gente hoje, dentro do orai e vigiai, para que a gente não sucumba, não sejamos tão atormentados pelos desafios, pelos obstáculos da nossa existência e ao mesmo tempo nos protejamos do mal que queira nos atingir, material, espiritualmente falando, para que a gente ganhe essa força, essa condição de conexão com o Pai Celestial para o cumprimento integral da nossa missão na Terra. E o irmão Paiva, ele vai falar dos benefícios de tudo isso, dessa perseverança na oração e vigilância dentro da sua mensagem aos fiéis perseverantes na seara da boa vontade de Deus, trazida por ele a todos nós no dia 17 de agosto do ano de 2024, e a gente recorre a esse subtítulo, Supremo Objetivo, a volta triunfal do Salvador, onde aqui nos traz do seu coração o presidente pregador da religião divina essas importantes palavras. Apenas saberemos avaliar o real tamanho da missão legionária em curso neste planeta ao chegar à grande pátria da verdade. E isso se enquadra diretamente no alertamento do Redentor Apocalipse do Sublime Educador sobre a lei das obras no capítulo 22, versículo 12, abre aspas. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas próprias obras, fechar aspas, as palavras do próprio Jesus. O irmão Paiva acrescenta, nosso sempre lembrado irmão Alziro Zarur deixou essa seríssima advertência do competentíssimo líder celeste à administração legionária antes de retornar ao mundo espiritual. E na permanente sintonia com a humanidade de cima superior, que recebe de todos nós a eterna e comovida gratidão, passaremos e venceremos sempre as maiores tormentas de nossa existência. Elas sempre existiram e contribuem para evoluirmos espiritual e materialmente. Ensinamento que exige reflexão, mas principalmente atitude na direção certa de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Reflexão e atitude.
Oração e vigilância tem a ver aqui. E ao final ele nos diz ainda: por isso a prece e o trabalho, entre aspas, orai e vigiai, que encontramos no Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 26, versículo 41. São as balizas indispensáveis de nosso contínuo progresso físico, moral e sobretudo espiritual. Trata-se do sustento divino a nos saciar. Então, olha, orar e vigiar como essas balizas que vão direcionando o caminho da nossa evolução material, moral e, acima de tudo, espiritual, e o sustento divino, a nossa conexão permanente com Deus, para recebermos esse sustento diário, para a nossa vitória diária, portanto, com o Divino Mestre. Tá aí a resposta para o irmão Fernando José de Souza. Ele mora em Santa Catarina, chamou toda a família com certeza, aumentou o volume para poder prestar bem atenção. E agora o mesmo, né, para a irmã Patrícia Góes, ela é de Americana, São Paulo, também mandou a dúvida dela, que é assim: como posso reconhecer se tenho hábitos que me expõem, que me deixam desprotegida espiritualmente? Sim. E como me manter vigilante num mundo com tantos ruídos e tantas distrações? Em primeiro lugar, o nosso agradecimento à Patrícia, diretamente do interior de São Paulo, de Americana. É importante, Patrícia, a gente pensar o seguinte: todos os hábitos que estão de acordo com as leis divinas, com o novo mandamento de Jesus, quando o Divino Mestre, em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, né? Que ele traduz todo esse conteúdo espiritual divino que o Cristo de Deus traz em seu Santo Evangelho, em seu Apocalipse Redentor. Toda vez que as nossas ações, desde os nossos pensamentos, estão alinhados com tudo isso, nós temos ampliação da proteção espiritual. Agora, toda vez que a gente se desvia desses ensinamentos, desses mandamentos maiores do Cristo de Deus, a nossa proteção espiritual diminui. Então, se a gente quer aumentar a proteção espiritual, a gente precisa seguir essas leis divinas nos ensinadas por Jesus. Ah, mas nem tudo está literalmente expresso na Bíblia Sagrada, porque eu passo por desafios na minha vida que eu preciso, então, interpretar, como saber. E aí, o que nos ensina a religião no terceiro milênio? O entendimento da Bíblia Sagrada em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, para que a gente traga aquele contexto dos ensinamentos do Cristo de Deus para a nossa vida diária, para a gente poder aplicar em cada momento da nossa vida. E isso o irmão Paiva Neto prevê ao trazer para a gente os 4 graus iniciáticos da fé, que nós destacamos aqui a partir da página 300, das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, em seu volume 3º, os 2 primeiros graus, a fé raciocinada e raciocinante, trazidos pelo saudoso proclamador da Religião Divina, irmão Alziro Zaru, e os 2 últimos trazidos pelo irmão Paiva Neto, os estágios da fé realizante e fé divinizante. Nós vamos destacar os 3 primeiros aqui para trazer essa resposta a você. O Paiva escreve assim para a gente: note-se que os 4 graus, os 4 estágios divinizantes da fé, diferem pelo grau de participação do ser humano e seu espírito eterno na construção do seu próprio destino espiritual. Assim, a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão cara a cara, superando a fé cega fanatizante. Então, na fé raciocinada, a razão e a fé juntas para gerar esse aprendizado espiritual. No caso da fé raciocinante, a criatura assume este enfrentamento, tirando conclusões próprias, aprendendo a pensar sobre os ensinamentos do Cristo e sobre a existência do plano espiritual e dos seres que nele habitam, propondo a união desses 2 mundos. Então, no grau da fé raciocinante, você começa a tirar as suas próprias conclusões em torno do aprendizado espiritual que você obteve da Bíblia Sagrada para aplicação na sua vida e promover a união das 2 humanidades, nós aqui na Terra com os nossos amigos do mundo espiritual superior, para que você chegue aonde? No 3º grau, a fé realizante que nos define o irmão Paiva. Como diz o próprio título, é o estágio que promove a humanidade ao aspecto prático da fé, realizando a reunião proposta pela fé raciocinante, a reunião das 2 humanidades, a união da Terra com o céu da Terra superior. Faz com que o ser humano compreenda que da vivência diária da religião do amor universal, pelo consciente e dinâmico relacionamento dos planos visível e invisível, nascem as soluções para o seu progresso nos diversos campos sociais, quais sejam a própria religião, a política, a ciência, a filosofia, o esporte, etc. Então você aprende, você começa a raciocinar em torno da aplicação daquilo na sua vida e você realiza, você promove e amplia
toda essa gama de proteção espiritual. Ah, mas aí a sua segunda pergunta, é um mundo cheio de ruídos, de desafios, de distrações. Aí a gente precisa prestar atenção, porque a vigilância nesse trabalho, nesse empenho no bem, dentro da nossa evolução espiritual, ela nos remete a essa atenção que a gente precisa ter, desde os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as ações. Tanto que na religião divina a gente tem a sintonia tríplice com Jesus, a do bom pensamento, da boa palavra, da boa ação. Porque a gente sabe que em certos momentos vai ter a oscilação do pensamento, do sentimento, vai surgir alguma fragilidade no meio do caminho diante dos desafios que a gente enfrenta em humanidade. Mas o importante é a atenção, é a vigilância, porque se você tem a atenção, quando vem aquela fragilidade ou aquela influência negativa, você tem condição de corrigir de maneira imediata e não deixar aquilo se ampliar dentro de você. Tanto que quando a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, aqui no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Éfeso, traz as palavras aqui do irmão Paiva num discurso dele do dia 3 de abril de 1982, em Uberaba, Minas Gerais, dentro do título As Provas da Escola da Vida, a gente vai perceber nas palavras do presidente pregador da religião divina essa postura ativa de correção, de prevenção, para a gente não deixar o mal se ampliar dentro de nós. A certa altura, ele nos escreve o seguinte: se alguém sente que está desanimando, precisa combater essa ideia de maneira resoluta. Então, bater um pensamento ou uma palavra mal proferida, a gente já combate, previne e corrige de maneira resoluta. E ele prossegue: é como naquela lição que enfatizo sempre em minhas palestras aos cristãos do Novo Mandamento, trazida a nós pelo velho Osmar Carvalho e Silva, que viveu de 1912 a 1975, atuante legionário da boa vontade no mundo espiritual. Abre aspas, então, as palavras do bom doutor Osmar Carvalho e Silva, espírito. Às vezes pode me vir um pensamento até fecenino mesmo, um pensamento que não seja da categoria do meu espírito, que me desonre. Aí eu digo, bom, que é que há? Eu não penso assim, eu não sou isso. Afaste-se de mim, por favor, meu irmão invisível, porque esse pensamento não é meu, eu sou do Cristo. Fechar aspas. Então, nesse mundo de tamanha tribulação e desafios, a gente vai nessa atenção percebendo e quando é necessário corrigir, e aí nos valer da prece, de uma vigilância ainda maior, para a gente ampliar cada vez mais, mesmo diante de circunstâncias de testes, de lutas, essa proteção espiritual em torno de nós e essa condição de vitória, para a gente fazer o bem para nós mesmos e para todos os nossos irmãos em humanidade. Por isso que a religião divina oferece tantos recursos, inclusive as visitas do Departamento de Assistência Espiritual, por meio da caridade completa, material e espiritual, os diáconos, os voluntários da religião do terceiro milênio fazendo bem, ajudando as pessoas, levando a força da prece, levando a força da atenção, da palavra amiga, da revista Jesus Está Chegando, das doações de âmbito material, quando esses lares de longa permanência, albergues, pessoas em situação de rua necessitam. Por quê? O que a gente faz para o semelhante volta em forma de merecimento, de força para nós mesmos, para a gente continuar evoluindo e ajudando os nossos irmãos em humanidade. Então, as imagens aí para você que está nos acompanhando pela Boa Vontade TV e outras informações para você participar dessas ações voluntárias da Religião Divina pelo nosso WhatsApp da Central de Relacionamento, código 11 99 603 1330. Excelentes esclarecimentos, irmão Alain Mateus. Hoje aqui nesse momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde sobre oração e vigilância e a reeducação dos hábitos e pensamentos. Tivemos hoje então aqui o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da Religião Divina. Se você que está na sintonia tem alguma dúvida, já sabe, nosso WhatsApp é o 998318195, pode ser feito de forma anônima a sua pergunta, ou se você estiver acompanhando a gente pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, deixe aí nos comentários desse vídeo a sua dúvida. Obrigada, irmão Alain, e assim a gente se despede de você que nos acompanha com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!